Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei a hora em que você está assistindo a essa aulinha. Espero que você esteja bem, espero que você esteja se cuidando, pensando nos papais, nos irmãos, em toda a família, nos amigos, tá bom? Meus queridos, eu começarei com vocês hoje um conteúdo paralelo. Na nossa última aulinha, nós falamos sobre o livro, falamos sobre os elementos da narrativa, e hoje, então, começaremos aqui de forma mais enfática, o estudo das orações, no caso das orações coordenadas, ok? Orações coordenadas. São orações coordenadas aquelas também chamadas de orações independentes. Tá? O que significa dizer que uma oração é independente? Significa dizer, meus amores, que essa oração ela não depende, as orações que compõem o chamado período composto, tá? Elas não precisam umas das outras, no caso das orações coordenadas, no período composto por coordenação. Depois, mais um pouquinho para frente, nós veremos o período ou os períodos compostos por subordinação. Aí sim, nesse caso, as orações precisam umas das outras, elas se completam no sentido e se completam também na sintaxe, ok? Logo, logo nós veremos isso aí, mas vamos, pelo menos por enquanto, nos atentar ao estudo das orações coordenadas, beleza? Deixe-me apresentar para vocês aqui uma telinha bem legal de um mapa mental. Vejam aqui, por exemplo. Olha só, não sei se... sim, vocês estão visualizando. Olha só. Por que o estudo das orações coordenadas tem como base o estudo das conjunções coordenativas? Saber as conjunções coordenativas é muito, muito importante, porque são essas conjunções, as coordenativas, que introduzirão as orações coordenadas. Beleza? Chamamos então de conjunções coordenativas, claro, as conjunções cuja função é de ligar as orações coordenadas. Beleza. Nós já tínhamos falado bastante sobre as conjunções, mas por que a gente sempre volta, por que a gente sempre fala novamente sobre essa classe gramatical, sobre essas conjunções? Porque, meus amores, se você tiver um conhecimento legal, bacana, sobre as sobre as conjunções coordenativas, as orações coordenadas, elas se tornarão bem mais simples. Eu coloquei aqui para vocês, tirei até da internet, ó, que está o endereçozinho, um mapa mental. Vejam vocês aqui, ó, conjunções de orações coordenativas. Olha aqui, ó, conjunções coordenativas. Elas são 5. As conclusivas estabelecem uma ideia de conclusão. Vejam aqui, logo, pois, depois do verbo, portanto, por conseguinte, por isso, assim. Olha o exemplo, ó. Marta estava bem preparada para o teste, portanto, não ficou nervosa. Esse portanto aqui, ó, ele estabelece uma relação de conclusão.
Qual é a conclusão? Ora, ela estava preparada. Conclusão, não ficou nervosa. Olha aqui as alternativas, ó. Ou, ora, já, quer, seja, talvez. Olha aqui, gente, o próprio nome, tá? O próprio nome estabelece a classificação. Veja, conclusivas, ideia de conclusão. Alternativas, ideia de escolha, opção, ok? Ou escolho agora, ou fico sem presente de aniversário. Beleza? Olha aqui, ó. Olha o ou estabelecendo uma opção. Aditivas. Aditivas, elas estabelecem uma ideia de adição. Vejam aqui, amores. E, nem, não só, mas também, não só, como também, bem como, não só, mas ainda. Veja, a sua pesquisa é clara e objetiva. Vejam vocês que aqui, ó, eu estou ligando dois termos, tá vendo? Dois termos com a mesma função sintática. Ela aqui não liga oração, ela liga termos com o mesmo valor sintático, ok? É uma das funções das conjunções. Elas ligam orações, tá vendo? Aqui, por exemplo, eu tenho uma ligando oração. Ó, Marta estava bem preparada para o teste. Eu tenho uma oração, portanto, não ficou nervosa. Eu tenho outra oração. Então, as conjunções, ora, podem ligar orações, o que é bastante comum, ou podem ligar também termos com a mesma estrutura sintática. Beleza? Olha outra aqui, estabelecendo uma ideia de oposição, adversidade, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante. Vejam, tentei chegar mais cedo, porém, mas, contudo, entretanto, todavia, no entanto, não consegui. E vejam, as explicativas estabelecem, claro, uma ideia de explicação. Que, porque, o pois antes do verbo, estão vendo aqui? Porque aqui eu já tinha falado do pois depois do verbo. Porquanto, não demore, que o filme já vai começar. Então, amores, fiz apenas uma rápida revisãozinha com vocês sobre as conjunções coordenativas. Essa revisãozinha, essa análise é importante, como já falei, para agora sim o estudo das orações coordenadas. Bom, então vamos aqui, orações coordenadas. Esse conteúdo ele aparece lá no livrinho de vocês, na página 20, ok? Vejamos aqui como funciona a análise, meus amores, das orações coordenadas. Usamos as conjunções coordenativas, tá vendo? Se são coordenadas, conjunções coordenativas, para relacionar ideias em textos de todas as tipologias. Enfim, sejam textos poéticos, literários, sejam textos narrativos, dissertativos, sejam fábulas, sejam cordéis, enfim, sempre haverá textos e esses ligados por conjunções. É um recurso de conexão de ideias muito importante também nos textos argumentativos, como aqueles que são cobrados, por exemplo, no Enem. Está muito cedo ainda para falarmos de Enem? Um pouco, né? Mas a partir do próximo ano, meus amores, talvez seja aí a palavrinha que muitos de vocês mais ouvirão aí, ó, Enem. Na verdade, é uma sigla, né?
Vejam aqui, ó, vamos ver esse texto. As orações coordenadas na construção do texto descritivo. Pegamos aqui um trecho do livro, da obra Os Sertões, de Euclides da Cunha. Vejam aqui comigo, ó. De sorte que quem o contorna, seguindo para o norte, observa notáveis mudanças de relevos. A princípio, o traço contínuo e predominante das montanhas, precipitando com destaque saliente sobre a linha projetante das praias. Depois, no segmento de orla marítima entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, um aparelho litoral revolto, feito da envergadura desarticulada das serras, riçado de cumeadas e corroído de angras, e escancelando-se em baías, e repartindo-se em ilhas, e desagregando-se em recifes desnudos, à maneira de escombros do conflito secular que ali se trava entre os mares e a terra. Em seguida, transpondo o 15º paralelo, a atenuação de todos os acidentes, serranias que se arredondam e suavizam as linhas dos taludes, fracionadas em morros de encostas indistintas no horizonte que se amplia. Até que em plena faixa costeira da Bahia, o olhar livre dos anteparos de serras que até lá o repulsam e abreviam, se dilata em cheio para o ocidente, mergulhando no âmago da terra, amplíssima, lentamente, emergindo no ondear longínquo de chamadas. Aqui é um trecho, tá, do livro Os Sertões. Vamos falar um pouquinho do vocabulário, coisa rápida. A seguir você vai conhecer o significado de algumas palavras do texto que são pouco utilizadas no dia a dia, para entender melhor a construção das orações a serem estudadas. Vejam aqui, amores, riçado é um adjetivo. Riçado é o mesmo que muito crespo. Fala-se, né, disse de cabelo, aquele cabelo crespo, cabelo encarapinhado. Ok? Outra palavra, cumeada, substantivo feminino, sucessão de cumes. Cumes é o ponto mais alto das montanhas, né? A baixada pode ser uma depressão de terreno ao pé de uma cumeada, ou seja, havia lá a parte baixa rodeada de montanhas de um terreno cumeado. E o figurativo, né? O apogeu, o ápice, mas usado no plural, um forte sentimento chegará à cumeada do seu coração, ou seja, a parte mais elevada, ao ápice, ao apogeu. Outra aqui, ó, a palavra Angra. Talvez poucos conhecessem, por exemplo, Angra dos Reis, lá no Rio, né? Uma região belíssima. Angra vem da geografia física, é uma pequena baía. Baía é uma espécie de uma lagoa, né? Toda cercada por montanhas ou enseada. Geografia, geralmente, com ampla abertura junto às costas elevadas. Temos lá, por exemplo, a Baía da Guanabara, é quase uma lagoa, né? Cercada ali por rochas, por montanhas. Vocábulo, escancelar. Ele é um verbo, abrir amplamente, escancarar, olhos, bocas, etc. Aterrorizado, o escravo escancelava a boca, ou seja, abria bastante, escancarava. Beleza? Bom, olha só, gente. Trechos do parágrafo anterior com conjunções coordenativas. Olha só. Riçado de comeadas e corroído de angras, e escancelando-se em baías, e repartindo-se em ilhas, e desagregando-se em recifes. Vejam aqui, ó,
a quantidade de conjunção da conjunção e. Vejam só, a conexão entre as orações independentes. Estou falando de orações independentes, ou seja, que não precisam umas das outras. Observe os verbos estão elípticos, determinando as orações. O que é uma elipse? A elipse é a omissão de um termo que a gente percebe pelo contexto. Se eu digo, por exemplo, vou ao clube, quem é que vai ao clube? Eu. É um sujeito elíptico. Ele não aparece na oração, mas a gente percebe pelo contexto. Vejam aqui, ó. Um aparelho litoral revolto. Veja, é o sujeito das orações seguintes. Que era, olha aqui, ó. Um aparelho litoral revolto, que era riçado de cumeadas, que era corroído de angras. Talvez vejam aqui, ó, o e fazendo a ligação entre uma oração e outra. Vejamos aqui então a primeira das orações. A primeira oração, riçado de cumeadas, não possui conectivo. Logo, ela é chamada de assindética. Deixe-me ver se eu consigo colocar para vocês aqui uma explicaçãozinha mais interessante. Vamos observar isso aqui, ó. Suponhamos, meus amores, que eu tivesse essa seguinte construção. Vejamos aqui, ó. Se eu dissesse assim: ele chegou e foi logo pedindo a palavra. Palavra. Eita, mas o professor aqui para digitar é uma tristeza, né, meus amores? Oh, Jesus, perdoem aí, viu? É o professor de vocês já não tem muito costume com essa coisa digital, não. Olha aqui, meus amores, deixe-me mostrar para vocês como ficaria essa situação de um período composto por coordenação. A primeira coisa que você fará sempre é observar os verbos. Eu tenho aqui o primeiro verbo, chegou, e tem aqui um outro verbo, foi pedindo, uma forma nominal, tá vendo? Foi pedindo. Vejam aqui, ó. Se eu tenho, então, dois verbos, eu tenho, então, duas orações. Vejam aqui, ó. Eu tenho aqui, por exemplo, a primeira oração, ele chegou. A segunda oração, ele foi logo pedindo a palavra. Vejam vocês que essas duas orações, elas são independentes no sentido. Ele chegou, uma oração. Ele foi logo pedindo a palavra, outra oração. Elas então estão completas de uma maneira semântica, o sentido, e de uma maneira sintática. Quer ver um exemplo? Nós veremos isso aqui depois. Mas deixa eu mostrar só um exemplo aqui para vocês. Se eu digo assim, ó, ele disse, aí eu vou dar um espaço aqui, tá bom? Ele disse que não iria à reunião. Vejam vocês aqui, só para mostrar a diferença entre os dois tipos de períodos. Vejam, ele disse, eu tenho aqui o primeiro verbo. Não iria à reunião, eu tenho aqui um outro verbo. Eu tenho, então, aqui, ó, também um período composto. Vejam que eu tenho aqui dois verbos, disse e iria. Se eu tenho dois verbos, então eu tenho duas orações. Observem, meus amores, aqui a diferença. Olha, ele disse, essa primeira oração aqui, ela está completa? Não. Você logo me perguntaria, disse o quê? Então vejam vocês que essa primeira oração aqui, ó, ela não está completa. Ela precisa de um complemento para que o seu sentido esteja completo.
Outra situação, então o sentido não está completo, beleza. Outra situação, o verbo dizer, ele é um verbo transitivo direto. Ora, o que completa verbo transitivo direto? O objeto direto. Então, toda essa oração aqui, ó, funciona como um objeto direto. Calma, meus amores, não fiquem preocupados. Isso aqui é matéria mais para frente. O que eu quero colocar aqui para vocês é só a diferença no que chamamos de orações independentes, orações coordenadas, e o que chamamos de orações subordinadas. São independentes porque as duas orações, percebem? As duas orações, elas possuem um sentido completo e uma sintaxe completa. Ele chegou, beleza. Ele foi logo pedindo a palavra, beleza. Ele disse, não, aqui eu já preciso de algo que complete o sentido do verbo dizer. Então aqui, período composto por coordenação, orações coordenadas. Aqui, período composto por subordinação, orações subordinadas. Nosso objeto de estudo por hora ficará aqui, nas orações coordenadas, nas orações ligadas por conjunções coordenativas. Ok? Vejam vocês que esse e aqui, ó, ele estabeleceu para mim uma ideia de adição. Legal? Vejam, ele chegou e foi logo pedindo a palavra. Vejam que esse e aqui, ó, ele estabeleceu uma ideia de adição. Ora, vamos voltar aqui um pouquinho. Se eu sei que o período é composto por orações coordenadas, eu tenho então a seguinte análise. Vejam aqui, amores. Eu tenho aqui uma oração, tá vendo? Coordenada. Atenção, assindética. Por que ela é chamada de assindética? Já falamos sobre isso aqui, ó. Síndeto quer dizer conjunção. Quando eu tenho uma oração e essa oração não possui conjunção, ela então é uma oração assindética. Ela não possui conjunção. Beleza? Então vou colocar aqui, ó. A primeira oração, ela é oração coordenada assindética. E a segunda oração, meus amores? E a segunda oração? Qual seria, então, a classificação dela? Ela é uma... Deixa eu mudar aqui um pouquinho. Ela é uma oração, vejam lá, oração. Ela é coordenada. Ela é mais o quê? Ela é sindética. Por que sindética? Sindética porque ela tem uma conjunção. Eu vou até tirar isso aqui agora para não confundir vocês, tá? Olha aqui, ó. A primeira oração, ela é assindética porque ela não tem o quê? Conjunção. A segunda tem a conjunção e. Então ela é chamada de sindética. Legal, mas sindética o quê? Sindética o quê, galera? Se não tem uma ideia de adição, então ela é sindética aditiva. Vejam vocês aqui, ó, sindética aditiva. Tá vendo? Então a classificação ela se dará dessa maneira. Você vai observar a conjunção que introduz, legal? Essa conjunção, por que eu falei que era tão importante o estudo das conjunções coordenativas? Porque essas conjunções coordenativas, e dependendo da ideia que essa conjunção estabelecer, ela dará classificação, ela dará a classificação para a oração. Então,
a primeira aqui, no caso, ela foi chamada de oração porque tem verbo. Coordenada porque elas são independentes no sentido e na sintaxe. E ela é chamada de assindética porque não tem aqui nenhum tipo de conjunção. Ora, a segunda oração é um pouco diferente. Ela é oração porque tem verbo. Ela é coordenada porque ela também é independente no sentido e na sintaxe. Ela é sindética porque, meus amores, ela é sindética porque ela tem uma ideia. Ela é sindética porque ela tem uma conjunção coordenativa. E ela é aditiva porque essa conjunção aqui, nesse caso, estabeleceu uma ideia de soma, uma ideia de adição. Beleza? É isso, meus amores. Vamos ver se a gente pega aqui um outro exemplo. Se eu coloco, por exemplo, ele não... Não, perdão, vamos colocar um outro aqui. Deixa eu tirar aqui esse negocinho aqui. Opa, aqui. Ou você, por exemplo, ou você entra, ou você entra, ou você sai. Vejam aqui, meus amores, olha que interessante. Quantos verbos eu tenho? Eu tenho o entra, que é um verbo. Eu tenho sai, que é outro verbo. Sendo assim, eu tenho um período composto. Beleza? Eu tenho, então, um período composto. Tá. Na minha primeira oração aqui, ó, vejam vocês. Na minha primeira oração, eu tenho uma conjunção. Essa conjunção, ela me dá uma ideia de opção, escolha. Ora, como ficaria, então, vamos analisar aqui melhor, como ficaria, então, a análise dessas duas orações? Opa, aqui eu já tenho uma pequena diferença. Ou você entra, ou você sai. Nas duas orações, estão vendo? Nas duas orações, eu tenho uma, olha aqui, eu tenho uma conjunção coordenativa. Olha o ou aqui que eu coloquei, ó, ou. Então, nas duas orações, eu tenho uma conjunção. Vejam o que eu tenho, então. Ou você entra, ou você sai. Aqui, como eu tenho conjunção, mudou. Ela agora passou a ser sindética. Essa conjunção aqui, ela me dá uma ideia de quê, meus amores? Não é uma ideia de opção, uma ideia de escolha? Então, eu tenho uma oração coordenada, porque elas são independentes, sindética, porque ela tem conjunção, alternativa. Ela é coordenada, sindética o quê? Alternativa. Legal? A mesma coisa aconteceu aqui com a de baixo. Ela, então, também é coordenada alternativa. Ela também é coordenada sindética alternativa. Beleza? Essa classificação, meus amores, de assindética, quando não tem conjunção, quando não tem síndeto. Professor, síndeto está aqui, ó. O síndeto na oração, tá vendo? E ela é sindética quando tem, então, a conjunção. Legal? Beleza? Então vejam aqui, meus amores, olha aqui, nós pararemos agora. Primeira oração. Riçado de cumeadas não possui conectivo. Então, ela é uma oração coordenada assindética. Ela não tem conectivo. Já a oração e era
corroído de Angras possui o conectivo E. Então, ela é coordenada sindética. Ok? Beleza, meus amores? Tranquilo? Tranquilo mesmo? Então tá bom. Galera, nós pararemos aqui a nossa apresentação, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Daqui a pouco, deixa eu parar aqui, daqui a pouco eu retorno com outro tipo de oração, com novas explicações, tá bom? Grande beijo para vocês, fiquem em paz aí, tá bom? Até a próxima, tchau, tchau, galera!